Bora, bora! Thierry Balaclava F1, 21 de fevereiro de 2023. Bora para mais um warm-up. E está chegando, hein? Aquela pré-temporada que tanto esperávamos, eu ansioso. E sexta-feira tudo começa, hein? Aquela pré-temporada no Bahrein. Já tem duas equipes, né, que estão lá, sendo a Williams e a Haas. E os caras estão focados, né? Tem o Hulk e a Williams tem o Logan Sargent, né? Na expectativa aí de sentar num carro de Fórmula 1. Claro, né? O Hulk 3 anos fora aí e recém-contratado pela Haas. E o Logan Sargent subindo da F2, ficando em quarto lugar no campeonato. E teve essa chance aí, né, para assumir esse posto aí no lugar do canadense Latifi. E vamos nessa, Thierry Balaclava F1, toda terça-feira fazendo o warm-up. Está acabando, dia 5 de março começa aí e realmente bem esperançoso com isso. Hoje eu estou de escuderia Ferrari, como vocês podem ver aí, bonezinho, com os autógrafos de Sainz, Leclerc e Felipe Massa. E o Leclerc, Sainz e o Massa. Esse boné com essas três fotos, eu vou fazer um suporte meio de cristal assim, e vou colocar as fotos e vou colocar em alguma parte aqui do office para todos os clientes, amigos e parceiros que sempre visitam aí o office da Balaclava, para ter mais esse objeto como no acervo aí das coleções da Balaclava F1 aqui no office. Assim como estão as miniaturas, as 1,43 aqui mais para baixo e aquelas são 1,18. É isso aí, galera. É uma novidade para nós brazucas. Infelizmente aí pro Stroll canadense, ontem, dia 20 de fevereiro, ele sofreu um pequeno acidente aí, né, no ciclismo. E ele tá de fora aí da pré-temporada, né, conforme divulgado aí nas mídias da Aston Martin. Até ele mesmo postou, né, que se machucou e que ele está bem concentrado aí para recuperar, né, desse tombo. Então a boa notícia é o nosso brazuca aí, o Felipe Drugovich, hoje, dia 21, né, terça-feira, no dia do nosso warm-up, inclusive, por isso que eu estou abrindo com a informação dele, que a Aston Martin confiou, né, e vai depositar todas as forças aí nele. Lembrando que, além do Felipe Drugovich, tem o belga Stefan Van Dorn, que é da Fórmula E, que também é piloto da reserva da Aston Martin. Mas como na próxima semana o Stefan Van Dorn, inclusive que ele é campeão da Fórmula E do ano passado, né, atual campeão, como ele vai ter as atividades na Fórmula E, então a Aston Martin já divulgou hoje que será o Felipe Drugovich. E estamos aí torcendo por você, Drogo. Acelera e vamos aí. Estamos sentindo falta de um brazuca no grid da Fórmula 1 e você é o mais perto aí, né? Claro que nós temos o Tubarãozinho, né? O Fit lá na Haas, mas estamos torcendo por você aí. Beleza? Acelera, vamos com tudo. E Balaclava F1 tá de olho. Qualquer novidade, estamos aqui, todas as nossas mídias, sempre divulgando aí todos os acontecimentos da Fórmula 1 e todos os brazucas que estão aí também para fazer essa nossa alegria aí. E então o Felipe Drugovich ele vai pilotar de manhã
e o Fernando Alonso à tarde. E a Aston Martin não divulgou depois como que vai ser o schedule. Se vai ser ao contrário, o Alonso de manhã e o Drugo à tarde, mas estamos de olho, beleza? Boa sorte, Drugo, acelera, e realmente aí nós brasileiros, amantes de Fórmula 1, estamos torcendo muito para tão breve ter um brasileiro aí no grid, beleza? Então boa sorte, Drugo, acelera. Vamos falar um pouquinho aí de outro jovem que vai apresentar esse ano aí, Oscar Piastri. Depois de toda aquela confusão, Alpine e McLaren, inclusive até instâncias aí de advogados, né? Contratos relacionados ao Alpine e McLaren, e quem ganhou esse braço de ferro aí foi a McLaren, e ele, né, todos sabemos aí, depois dessa divulgação, entrou no lugar do Ricciardo, dispensado pela McLaren, né, um ano antes, ao qual a McLaren teve que pagar uma bala de multa aí, né, por Ricciardo, por rescindir o contrato um ano antes. Mas Piastri divulgou na apresentação do MCL McLaren 60 que ele tem chance sim de vencer o companheiro dele, Lando Norris. E aí ele falou, é claro que eu tenho chance, se eu não pensar assim, aí que eu não vou ter chance nenhuma realmente de não vencê-lo. Mas ele está bem focado, e o que ele falou é o seguinte, as primeiras corridas realmente ele quer sentir a diferença do carro, né? Quem não sabe, o Oscar Piastri, ele foi campeão em tudo de categoria, até chegar na Fórmula 1 em tudo, né? Um moleque realmente bem promissor, né? No entanto, teve essa disputa aí para Oscar Piastri. E ele falou que ele está focado para aprender e se adaptar o mais rápido possível nas primeiras corridas, para que no final da temporada ele esteja no mesmo nível do Lando Norris, porque o Lando já está na equipe há 3 anos, né? Há 5 anos. Então ele quer chegar na posição de igualdade no final do ano aí, para de repente até já ficar na frente do campeonato, né? Na frente do Lando Norris. Vamos ver, vai ser uma briga boa. Eu particularmente falando aí, abaixo de Hamilton, Verstappen, Leclerc e George, o Lando é o meu próximo aí a falar que vai ser um campeão mundial. O moleque, ele toca muito, eu acho ele muito agressivo, e ele deu calor em caras mais experientes do que ele. Foi assim com o Sainz, os caras correram tete a tete, e a McLaren, olha que a McLaren não era tudo isso. E o Ricciardo, né, perdeu quase em tudo aí, todos os qualify, corrida, o moleque sempre na frente. Então o moleque realmente ele elimina o cérebro do Pati, né? Então vamos ver aí como que vai ser Oscar Piastri. Falando um pouquinho aí de Albon, Sargent já deu uma palhinha aí, o Albon tá bem focado. Ele só acha que para a próxima pré-temporada, nós estamos em 2023, para a pré-temporada de 2024, que eles tenham um tempo maior de treinamento. Eles acham 3 dias, porque aí vai dar 1 dia e meio para cada piloto, né? 3 dias pouco, nem vou usar o termo muito pouco. Pouco para que você realmente veja o carro em velocidade, entenda o carro em velocidade, o que precisa melhorar, né? E quão distante ele vai estar de outra equipe, tanto em velocidade ou quanto menos velocidade no carro. Então ele acha que a FIA, né, tem que dar uma estudada nisso, porque 3 dias pouco
para a pré-temporada, né? Ele até deu um exemplo. Quem está nessa mesma carona com ele aí tá o George Russell e o Alonso. E o Alonso até deu um exemplo muito legal, por ser o mais experiente do grid também, né? O Alonso ele já passou por muitas coisas aí, inclusive esse ano aí vai ser o vencedor do recorde aí do piloto que mais guiou aí, né, na Fórmula 1 em números de GPs, né? Claro que nós temos aí o Homem de Gelo, Ice Man, o Raikkonen, que já aposentou, nosso Rubinho Barrichello, né, com 323 GPs. O Rubinho tá no top 3 aí, né? E se confirmar aí esse ano que vem o Alonso, vai ser absoluto aí, né? Depois da aposentadoria do Alonso, que eu não estou aposentando, que eu acho Fernando Alonso das Astúrias, muito bom piloto. As duas Renaultzinha dele aqui, ó, do bicampeonato, as duas. E nem quero que ele aposenta. Ele deu um exemplo seguinte: em qual campeonato de outro esporte, qual campeonato no mundo em um outro esporte que um atleta ele treina, se prepara apenas 3 dias para ele já começar um campeonato? Aí ele deu um exemplo. Imagina o Rafael Nadal vai participar de um grande slam e ele treina apenas 3 horas para depois ele entrar na quadra. Aí ele falou, não acontece isso com o Rafael Nadal no tênis ou em outro esporte, então também não tem que acontecer isso na Fórmula 1. Aí ele falou assim, a gente testa simulador, é igual? Não, porque sentir, né? Ele falou feeling, né? No carro é diferente. Então os pilotos aí estão meio que se unindo para dar uma prensa na FIA aí, para que mude esse mindset aí, para que alongue, né? Para que seja maior essa pré-temporada. Esperamos, porque a gente quer ver carro na pista, né? Eu particularmente falando, eu quero que isso mude. E outra coisa que está sendo estão reclamando muito, todos os pilotos, 23 GPs esse ano, né? E os caras estão falando que é insano, isso é fora do comum. Aí os próprios pilotos, pô, pra gente que é só fazer a mala, sair do hotel, pegar um avião, independente como que você vai, se é um avião comercial ou um avião particular, não importa. A viagem ela é cansativa, fuso horário é cansativo, então tudo isso falou que mexe muito com eles. Verstappen e George Russell, inclusive, eles que até deram mais ênfase nisso. Fernando Alonso também, mas ele falou que já está muito acostumado com isso e é isso que ele quer viver, então ele vai enfrentar isso. Mas George Russell e Verstappen reclamaram pra caramba nessa semana aí, falando que 23 tá um número absurdo. E aí eles deram o exemplo deles, mas aí falou, cara, e os mecânicos que tem que desmontar e montar tudo? Muitas das vezes, se acontece algum acidente com o carro, os caras têm que ficar preparando o carro, muitas vezes os caras trabalham virados sem dormir. Então realmente tá tendo muitas reclamações aí dos pilotos relacionados aos 23 GPs aí, tá? Inclusive até apertaram aí o CO, né? O italiano Stefano Domenicali, a respeito disso, e os caras vão fazer uma reunião aí com o Donington, né? Retentor da Fórmula 1 para o grupo americano, para ver o que eles fazem ainda para a próxima temporada, né? E claro que não vão descartar as 3 semanas das férias de agosto, né? Que tem as férias aí no meio do ano para todas as equipes. E aí que aí fica tudo congelado, não pode mexer em nada, não pode mexer em carros, motores, não pode mexer em nada, férias mesmo para um descanso aí para toda essa galera aí. E falando aí das preparações dos pilotos, né? Todos os pilotos aí se preparando bastante.
em suas redes sociais aí, Guenizu, o Joe, o Bottas sempre pedalando, né, com a Tiffany Crowell, a Monegata, eles estavam lá puta, até conheço, lá em Nice, pedalando esse final de semana aí, lugar maravilhoso, Côte d'Azur, com toda aquela parte da praia, já estou com saudade, mas no meio do ano a gente tá aí de novo, hein? É isso aí. Guenizu, quando ele não tá desfilando, né, sempre postando as fotos de grife de roupas e tal, mas eu acho que isso mais em conta dos patrocinadores, que vê uma grana muito grande aí do chinês, né? Então ele sempre tem que ficar fazendo essas apresentações aí, né? Leclerc, Carlos Sainz aí teve o casamento da Ana, da sua irmã, né? Nessa sexta-feira aí que passou, então o Carlos Sainz, o Sênior e o Júnior, né? Todo naquela beca, naquela estileira pro casamento aí da Ana, né? A irmã do Carlos Sainz. Inclusive nós postamos em nosso Instagram, né? A foto lá do casamento, Balaclava F1, @BalaclavaF1 aí para quem não segue a gente ainda, tá? E esse vídeo eu vou subir hoje pro YouTube e não esqueça de inscrever lá, dar aquele like, tá? Fortalecer o trabalho Thierry Balaclava F1. Estamos aí nessa empreitada desde 2020 e com esse ano aí muitas novidades aí em vários GPs aí fora do Brasil. Vamos compartilhar tudo com vocês, tanto no Instagram como no Twitter e no YouTube, né? Então todos os pilotos aí firme aí, tudo da preparação, De Vries preparando, o Pierre Gasly, o Ocon sempre fazendo aquele marketing, né, da Alpine e também essa semana com o embaixador da marca, né? Nada mais nada menos como Zinedine Zidane, o Zizou, número 10, né? Inclusive o Zizou até falou, cara, eu acompanho a Fórmula 1 desde a época de Ayrton Senna, né? Então acompanhava na televisão e desde a época do Ayrton Senna. E isso me chamou a atenção para até estar falando isso para vocês hoje. Cara, um francês com o nome que tem Zizou, né? Todo mundo sabe, inclusive nós brasileiros aí no futebol, né? Sabemos. O cara mundialmente aí super badalado, conhecido, e falou o nome do Senna. Para mim é emocionante, gratificante, porque o Senna é meu herói, né? Então ele falou no Senna. E assim, o que me espantou um pouquinho porque, pô, um dos maiores rivais, né, do Senna na trajetória que ele teve foi o Alain Prost, né? É claro que eu escrevo sobre o Senna todo dia no blog .balaclavaf1, um dos maiores concorrentes, assim, um dos maiores realmente cara que realmente deu um trabalho pro Senna foi Martin Brundle. Inclusive eu tenho até uma foto com ele ali, porque desde as categorias de base, né? Então ele e o Brundle, mesma Martin Brundle, mesma idade, então os caras realmente se pegaram muito mais do que Alain Prost. Isso não sou eu que estou falando, o Senna em vida falou isso, né? Mas tomou uma proporção maior o Alain Prost justamente por Fórmula 1, e os dois ali na McLaren, depois Prost saindo, indo para Ferrari, né? Aqueles títulos 89, né? Então a gente sabe ali o que ocasionou aquilo. Mas o Zizou falou o Senna e não falou o Prost, então para mim meio que uma alegria, assim, uma felicidade, então estou compartilhando com vocês. E logo depois o Gasly falou, pô, que legal, o Zizou, embaixador da nossa marca, da Alpine, né? E eu, primeiro ano aqui, e eu escolhi o número 10 no meu carro justamente por ser fã do Zizou, né? Então o número 10 do carro
do Pierre Gasly, né? Foi justamente por toda essa ascensão aí do Zizou. Muito legal, isso é bacana e compartilhar com vocês aí. E Alonso, Lance Stroll, aí tem Carlos Sainz e Leclerc, né? Os caras prontos aí. Tem o Frederic Vasseur, tá no foco, né, com a equipe para levar a Ferrari aí a um ano diferente. E vamos falar desse cara, Helmut Marko. Esse daí é polêmico, tudo que ele fala você tem que ficar sempre em cima do muro, porque você não sabe se o cara deve ser um bom jogador. Eu não jogo poker, mas eu jogo truco, deve ser um bom, ele blefa bastante, com ou sem carta na mão, né? Ele falou que 2023, né, esse ano, pode esperar uma Mercedes super competitiva ao ponto de brigar pelo título na frente da Red Bull e da Ferrari, que ele falou desse jeito. A Ferrari eu não acredito muito, porque a gente sabe sempre tem os erros, ele ainda foi meio sarcástico e falou que a Mercedes, no final da temporada, né, de 22, estava em ascensão, e esse ano, com o carro mais leve e com 16 cavalos a mais do que do ano passado, né, realmente está na briga e considera o Hamilton e o George Russell como um dos, assim, né, abaixo do Verstappen e do Pérez. Aí ele já deu aquela, né, Helmut Marko, falou que abaixo dos dois pilotos dele, eles são os dois melhores pilotos do grid. Então é isso aí. Vamos ver, eu estou esperançoso porque, claro, estou de Ferrari aqui, mas olha lá, ó, todos sabem que depois do Senna é aquele cara ali. Hamilton, vamos falar um pouquinho do Hamilton. Hamilton falou que vai brigar pelo 8º título, independente se esse ano ou o próximo, como se fosse o primeiro título dele, da mesma forma que ele brigou pelo primeiro título em 2008. Ele falou: estamos trabalhando em equipe, eu trabalho com a equipe, confio na equipe e a equipe confia em mim. Eu vou brigar pelo título esse ano ou o próximo como se fosse o meu primeiro, né? Porque é o 8º, como se fosse o meu primeiro, e eu ainda tenho empolgação de pilotar. Então, quem está torcendo para aposentadoria do homem aí, o homem não vai aposentar não, e espero que não, fica mais um tempo com a gente aí, Hamilton, pelo menos é o meu desejo. Outro cara aí que deu uma pitadinha aí, falou essa semana, com a apresentação lá depois da Red Bull, né, do carro da Red Bull, perguntaram para ele se depois da aposentadoria, isso pro Max Verstappen, perguntaram para ele depois da aposentadoria se ele quer ter algum cargo na Fórmula 1 e tal. Ele falou: olha, depois que eu me aposentar, eu não quero nenhum cargo na Fórmula 1, tô fora da Fórmula 1 porque eu gosto de outras categorias. Então, pelo jeito, aí ele sempre declara, né, que não quer acompanhar, porque ele quer ter um tempo mais com os familiares, né, e com os amigos, que ele acha que esse tempo hoje, uma vez que ele já está bem envolvido, ele até falou: eu estou envolvido com a Fórmula 1 há muito tempo, né, então ele tudo crê aí que ele depois disso ele vai estar fora. E o sonho dele, ele até coloca em suas mídias aí, sociais, e também no site dele. Quem não tem um site dele, ele tem um site, né? Uma página dele, não, uma página mesmo. Ele fala que tem um sonho de pilotar uma Le Mans com o pai dele como piloto. Então ele, o pai dele e um outro piloto, né? Ele sempre menciona isso. E é isso, galera. Hoje, 21 de fevereiro de 2023, toda terça-feira, né, para quem acompanha aí o nosso blog, para quem acompanha a gente no YouTube, no Instagram, toda terça-feira, Thierry Balaclava F1, o warm-up, né, todo aquecimento semanal de tudo que acontece no mundo da Fórmula 1. Então, eu passo aqui, faço esse vídeo, esse bate-papo com vocês, tá? E sempre se esquenta aí, toda terça,
Então, pré-temporada agora sexta e sábado. Na próxima terça, mais um warm-up. E esperar o dia 5 de março, o primeiro GP do Bahrein. Aí encerraremos com o warm-up e ficaremos com a transmissão geral e normal da Fórmula 1, tá? Ou semanal, a cada 15 dias, dependendo aí das corridas. Então vamos nessa? Really Go, Thierry Balaclava F1, não esquece de se inscrever, dar aquele joinha, fortalece o nosso trabalho, que estamos indo bem pra caramba, e agradecer todo o feedback de vocês aí, tá relacionado a todas as nossas mídias, nosso blog também. Você que é fã de Fórmula 1, você que é fã do Senna, blog.balaclavaf1.com.br, Thierry Balaclava F1. Eu escrevo sobre o Senna todos os dias, então acelera com a gente aí, tá em todas as nossas mídias. Boa tarde a todos e vamos pra cima.